Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre tentações, sobre santificação, tá? Né? Como é que também envolve questão de tentações. Mas assim, eu estava me preparando aqui para gravar, né? Esse livro que eu vou citar, né? Depois e tal. Aí eu recebi a notificação de um comentário numa postagem minha da internet. E aí a pessoa falando assim, eu digo que a gente precisa ter autocrítica como igreja, né? Pra. Deixa eu melhorar o negócio aqui. Então, para a gente poder alcançar as pessoas, né? Assim, não chegar tratando mal, entendeu? Só que aí é o de sempre, cara. Esse tipo de comentário sempre parece e me deixa muito triste, sabe? Tipo, não, tudo bem, mas eles têm que mudar, eles têm que mudar. Não é só pregar que Deus ama, tem que pregar a mudança também. E eu não concordo com isso, cara. Tipo, a nossa salvação não é pelas obras, entendeu? A gente na Bíblia, na Igreja Luterana, divide a Bíblia em lei e evangelho. E são como remédios. Então tem hora que precisa de lei e tem hora que precisa do evangelho, entendeu? Tem hora que você. Se um casal tiver em briga, por exemplo, por causa do homem que está forçando briga, e aí eu tenho que chegar nele com a lei, falar, ó, você está fazendo coisa errada, você tem que melhorar. E a esposa, eu posso falar o evangelho, ó, Jesus cuida de você, ele está vendo essa injustiça e ele continua cuidando de você. E se ele não parar com essas injustiças, você se separa dele, entendeu? Porque Deus não quer você escrava de ninguém. Então, tipo, a lei é para certas situações, o evangelho é para outras certas situações. Aí eu fico triste porque o pessoal quer que eu pregue a lei, né? Eu tô fazendo projeto missionário aí aqui em São Paulo e o pessoal quer que eu pregue a lei, entendeu? E tipo, cara, se chegar um muçulmano para você e falar assim, ó, nossa lei é essa, vai ter que usar o hijab, vai ter que fazer 5 orações por dia e tudo mais. Daí você fala, não quero, e aí ele te trata mal, né? Fala que você não tá desperdendo, te trata mal, então, tipo, fala alguma coisa assim que ruim porque você não quer seguir as leis deles. É isso que nós estamos fazendo, entendeu? A gente quer que eles sigam as nossas leis, entendeu? Tipo, não é assim, né? Se chegar um muçulmano e falar, puxa, Allah pode te ajudar, Allah está se importando com você, Allah, eles não acreditam nisso, né? Então, tipo, eu respeito muitos muçulmanos, eu sei que não é igual ao evangelho, né? O Corão. Mas se alguém falar isso, por mais que você não acredite, você aceita, porque é uma coisa boa, a pessoa está sendo bondosa com você. Enquanto nós, crentes, estamos sendo maldosos com as outras pessoas. Então a gente quer enfiar nossas leis e pronto. Aí a pessoa fala, ah, salvação é pela graça, mas, cara, se você colocar mais, salvação pela graça, vírgula, mais, você anula o somente, né? Salvação é somente pela graça, mas então, se tem um mais, não é somente pela graça. Então, tem condições. E as pessoas exigem muito que, tipo, cara, numa conversa de 5 minutos com a pessoa na rua, ela já seja convertida, entendeu? Tipo, mude. Se ela tá fazendo, sei lá, se ela usa droga, pare com a droga, pare com tudo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, entendeu? É o Espírito Santo que faz a obra no tempo dele. Eu tenho um colega pastor de outra denominação, não é da luterana, e que ele tem problema com maconha. E ele é pastor já há muitos anos, e nesses muitos anos ele fala, eu já tive recaída, mas graças a Deus eu estou livre, mas mesmo livre eu tive recaída. Ele deixa de ser pastor por causa disso? Não, cara, o Espírito Santo está fazendo a obra dele, isso aqui, meu, tá lá em Gálatas 5, né, conflito entre carne e espírito, o espírito falando, não fume maconha, e a carne falando, fuma maconha, dá um pega aqui e tal. E ele cede, assim como você cede aos seus pecados também, a desejos pecaminosos, e assim como eu cedo também a desejos pecaminosos, entendeu? Só que o dele é menos admissível, né? Tipo, tudo bem, o jovem assiste pornografia, tudo bem, agora o cara que fuma maconha, fuma maconha já não pode, entendeu? Ele tem essa escala de pecados mais graves, menos graves. Tem uma fala errada no meio evangélico falada não existe pecadinho e pecadão. Existe, vai lá, 1 João, existe pecado que é para morte, pecado que não é para morte. Mas eles falam, existe pecadinho e pecadão, mas para eles tem sim. Porque se for pecador na área sexual, por exemplo, aí ele é tratado de um jeito. Agora, se for pecador no racismo, tratar pessoa racista, por exemplo, então tudo bem, acontece, é a cultura e tudo mais, entendeu? Se desperdiçar comida, nem se importa de desperdiçar comida, porque com o pecado da gula, né? Então, assim, cara, essa hipocrisia que faz o pessoal da geração Z sair da igreja, entendeu? Porque além de ser hipócrita, ainda coloca a culpa nelas. O comentário falou que essas pessoas que a gente abordou, elas não querem ir na igreja porque elas não querem seguir as leis de Deus, né? Cara, mano,
isso me entristece pra caramba. Se eu não acredito na Bíblia, digamos que eu não acredito na Bíblia, chega alguém aqui com a Bíblia e fala, você tem que fazer isso, isso e isso, eu vou fazer? Não, eu não acredito na Bíblia. Se eu não acredito em Deus, ou sei lá, se eu sou relativista, entendeu? Tipo, tanto faz, vou na igreja, vou na Umbanda, vou em tudo quanto é canto. Cara, quem não crê em Jesus, não crê na Bíblia como palavra de Deus, não vai fazer o que você está falando, entendeu? A lei está claro na Bíblia, a lei traz morte, ela não traz vida, a lei não converte ninguém, quem converte é o Evangelho, a lei traz morte, ela faz com que a pessoa perceba, ou morra de orgulho, né? Ou seja, perca até a salvação, porque acha que cumpre a lei, ou, na maioria dos casos, a pessoa entra em desespero, entendeu? Poxa, se esse pecado, se Deus não está gostando do que eu estou fazendo, que nem Nínive. Jonas pregou lá para Nínive, ele achava que ninguém ia ouvir ele, a cidade inteira se converteu. E eles perguntaram, o que eu faço agora, entendeu? Porque eles creram, primeiro eles creram, e aí eles falaram, a gente vai seguir a lei, porque qual lei que a gente tem que seguir, o que a gente tem que aprender, entendeu? É assim com o pessoal que a gente evangeliza na rua, entendeu? Eles, no primeiro contato, eu não vou ensinar lei, cara, não vou pregar lei, eu vou pregar o evangelho, quer dizer, depende do caso, né? Depende do caso. Se for um caso de um abusador, a gente tem que vir com a lei, né? Mas se for uma pessoa que você nem conhece, você não sabe da vida dela, você vai entrar com a lei, cara? Ou se você vê uma pessoa, sei lá, diferente de você e você fala que ela não está cumprindo a lei e tudo mais, você só afasta a pessoa de você e de Cristo. Você só afasta a pessoa, porque são regras que ela não quer seguir. Ela não é crente, cara, ela não é cristã, não crê em Jesus. Você já chega impondo regra, cara, impondo leis de igreja, de Deus. Ela não vai seguir, cara. Ela não tem. Ela não é cristã. Ela não é cristã. A lei de Deus ela é muito boa para nós, não só para nós cristãos, para todo mundo. A sociedade se organiza nas leis de Deus, né? Todo mundo sabe que matar é errado e tudo mais. Só que é o seguinte, que para a gente viver a Bíblia, viver toda a Bíblia, né? Para a gente querer viver o que está escrito na Bíblia, a gente precisa primeiro crer em Jesus, né? Precisa primeiro crer em Jesus. Aí a gente vai pegar as regras. Vamos lá no Sermão do Monte, que eu não vejo quase nenhum evangélico seguindo, né? O Sermão do Monte, é muito raro. Vamos lá no Sermão do Monte, vamos ver aqui as orientações de Jesus, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, vamos ver as orientações da Bíblia, porque a pessoa creu em Jesus. E agora faz que nem em Nínive. O que eu faço agora? Eu creio em Jesus, e agora, o que eu faço da minha vida? E aí nós chegamos com a lei, tá aqui, ó, a lei. A lei é muito boa e é para proteger a gente. A lei não é para estragar prazer, a lei não é para Deus punir a gente, não é nada disso, é para a gente viver bem, entendeu? A gente vive bem. Se eu não adultério, eu vivo bem. Se eu não desperdiço comida, eu vivo bem. Se eu não mato, eu vivo bem. Se eu não furto, eu vivo bem. Se eu não cobiço o que é dos outros, eu vivo bem. É para a nossa qualidade de vida. Entendeu? A lei ela é muito boa, ela orienta a nossa vida. Mas eu tenho que crer em Jesus primeiro. Primeiro eu tenho que crer em Jesus. Aí eu vou seguir a Bíblia. Agora, esse tipo de evangelismo que o pessoal fala, não, eu tenho que confrontar o pecado. Cara, você está afastando as pessoas de Deus, entendeu? A gente confronta o pecado para a pessoa crente, pessoa que é cristã. Se a pessoa não é cristã, então a gente não confronta o pecado. Claro, depende da situação. Mas você não conhece a pessoa. Se você conhece a pessoa, ou é alguma coisa pública, tipo, que eu falei do cara que maltrata a mulher, numa situação hipotética, aí sim, a gente chega confrontando. Cara, você está errado. Agora, você nem conhece a pessoa e você já chega condenando ela para o inferno, confrontar o pecado dela. Você acha que ela vai ficar feliz? Não, eu vou para o inferno. Que maravilha. Nossa, ele está falando um monte de coisa aí que eu não estou entendendo bolhufos, mas eu entendi que eu vou para o inferno. Que maravilha. É assim a reação das pessoas? Não é, cara. Não é. Entendeu? Tem que ser evangelho primeiro. Primeiro você chega e fala do amor de Deus, o que Deus ama, que Deus pode transformar a vida dela, que Deus pode dar uma nova vida. Aí vai acontecer que nem Nínive. Se o Espírito Santo tocar, a pessoa vai chegar e falar, puxa, eu quero seguir Jesus, o que eu faço agora? E aí a gente prega a lei. A lei é para quem crê. Entendeu? Se a pessoa não crê, a gente usa o primeiro uso da lei de freio, né? Que é para fazer a pessoa parar de fazer coisa errada. A gente usa a lei ou para a pessoa parar de fazer coisa errada, ou o principal uso dela, que é o uso como espelho. A gente pega a Bíblia, a lei e fala, puxa, eu estou errado, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de vida. Isso é diário, né? Você lê a Bíblia e você fala, poxa, preciso me consertar aqui. E também aprender as bondades de Deus, as promessas, as coisas boas de Deus, ficar feliz, ser feliz lendo a Bíblia, né? E aí, a lei a gente aprende assim, quando está crente.
E o terceiro uso, né, que a gente está... Desculpa, o segundo uso é assim, eu vejo que eu estou errado e aí eu quero Jesus, entendeu? Eu falo, não, eu preciso de uma nova vida, eu preciso ser transformado, eu preciso ser liberto, eu quero Jesus. Esse é o segundo uso da lei, para a pessoa saber que ela precisa de Jesus. E o terceiro uso da lei, que é a orientação para os cristãos, entendeu? Só que assim, tipo, você tem que saber o momento adequado para falar lei e evangelho, entendeu? Se é uma pessoa que você não conhece, não vem nessa, não, salvação é somente pela fé, mas você está dando condições, salvação é por obras. Você tá negando a salvação pela fé. Você fala, salvação é somente pela fé, mas pronto, assim mais negou. Você não acredita em salvação somente pela fé. Você acredita em salvação por obras. Por obras você acredita. Então, porque não é assim. Deus vem a nós sem nenhuma condição ou colaboração nossa. Aí o Espírito Santo nos transformando, aí eu vou querer seguir a lei. Aí a própria pessoa vai chegar em você e fala, o que eu faço? Como é que eu faço para ir na igreja? O que eu faço agora na minha vida? Entendeu? Porque o Espírito Santo tocou. E aí a lei faz sentido, entendeu? A lei também serve para parar o pecado público, né? Que nem, sei lá, se eu ver um cara querendo fazer uma maldade com uma mulher, já aconteceu, o cara tá batendo a mulher, eu fui lá e parei o cara, segurei o cara, entendeu? E aí eu falei que eu sou cristão, que ele tá fazendo errado, Deus não gosta do que ele tá fazendo, aí é lei, entendeu? Agora, se você não conhece a pessoa e você já chega abordando com lei, cara, tudo bem, se afastasse de você. Se afastasse só de você a pessoa, tudo bem, mas afasta de Cristo. Como é que ela vai querer Cristo se o que você apresentou para ela é um monte de coisa ruim? Né? Você só falou de coisa ruim, de condenação e tudo mais. Como é que ela vai saber de Cristo? Então, assim, cara, e você está sendo orgulhoso. Você está em pecado. Por quê? Porque você acha que cumpre a lei, né? Você acha que cumpre a lei, você acha que é melhor do que ela, e ela vai perceber isso. Ah, o cara acha que é melhor do que eu só porque ele é crente, então não vou perder tempo com esse cara. Entendeu? Você tem que falar como alguém que também transgride a lei, alguém que também é pecador. Você tem que pensar nisso. E qual é a solução para o pecado? Perdão de Deus. E o perdão de Deus está na lei? Tem uma lei lá dizendo que Deus vai perdoar? Não. Está no Evangelho, né? Lei e Evangelho. Lei é tudo aquilo que a gente tem que fazer, e Evangelho é tudo aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. O perdão é algo que Deus faz por nós. A cura para o pecado é o perdão. E nós já temos esse perdão na cruz. E aí nós, como sacerdotes de Cristo, nós podemos ir na rua, que é o que eu faço, né? Vou na rua falar de Jesus, falar desse perdão, entendeu? Falar desse perdão, desse amor de Deus. E aí, o Espírito Santo tocando, ela vai querer seguir o terceiro uso da lei. Aí eu oriento a lei, entendeu? Agora, se você chegar condenando já a pessoa, cara, foi o que eu li no comentário hoje, isso me deixa muito triste, cara. Quando você faz isso, você se sente melhor do que as outras pessoas, entendeu? Não, tudo bem que tem que ter salvação, amor, mas tem que lembrar, tem que confrontar o pecado. Você é melhor do que ela, para você confrontar o pecado? Ou que tal o Espírito Santo confrontar o pecado? Aí a gente ensinar o que é pecado. O papel do cristão é dominar a pessoa, vou te dizer o que é pecado ou não e tal. Não, o papel do cristão é testemunhar. Você quer saber o que é pecado? Então eu vou testemunhar na Bíblia aquilo que é pecado, entendeu? Na Bíblia. Agora, o que for de fora da Bíblia, você usa tatuagem, a Bíblia não condena. Você gosta de rock, a Bíblia não condena. Então, tipo, é a Bíblia, a gente ensina a Bíblia. Então, desculpa, era para ser uma introdução pequena, mas assim, eu fico muito triste, eu chego até a chorar de ver isso, entendeu? As pessoas querendo tirar a graça da pessoa, entendeu? Quer que ela se converta por obras, que ela se vire sozinha, entendeu? Tipo, você ouviu falar de Jesus, agora se vira, larga a droga, larga a promiscuidade, larga tudo, e porque é pecado, entendeu? Você tem que largar essas coisas que você faz porque é pecado. A pessoa não vai largar porque você falou, a lei não tem esse poder de fazer as pessoas largarem o pecado, é só o Evangelho. Você quer falar da lei, fala primeiro do Evangelho, que a pessoa ama. E aí a pessoa vai te ouvir, ela vai ouvir o que você tem a dizer, porque você está tratando bem a pessoa, você está mostrando amor para ela. Agora, se você chegar lá com raiva, com bronca, sentimento de superioridade, eu cumpro a lei. Não cumpro toda, mas eu cumpro a maior parte, cumpro uma parte dela, mas sou santo. Cara, não é assim, você não vai conseguir ajudar ninguém desse jeito, tá? Você só vai alimentar seu ego, você vai se tornar uma pessoa orgulhosa e isso pode até custar a sua salvação. Então seja humilde com as pessoas na hora de evangelizar. Veja se é momento de lei ou se é momento de evangelho, tá? Se é momento de falar do que ela tem que fazer, que é a lei, né? O que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, que nem no caso de um abuso ou alguma coisa assim, que você presenciar e quiser ajudar, ou se é o caso de você falar do evangelho, que Deus ama, que Deus tem perdão para a pessoa, que Deus tem uma nova vida, que Deus pode transformar a pessoa num cristão, para viver uma vida cristã baseada na Bíblia e tudo mais. E esse processo é demorado, cara.
Ela não vai ouvir 5 minutos de evangelho e vai se converter. Não é assim, cara. Não é assim. Se ela se converter, quando ela se interessar, porque primeiro a pessoa se interessa, o Espírito Santo faz se interessar, porque ela vai querer entender mais sobre Deus, aí sim, você fala, isso leva tempo, isso leva tempo. Então, isso entra no que eu vou falar agora, que é santificação. Eu acho que o vídeo vai ficar maior por causa dessa introdução aqui. Mas eu estou muito triste, cara, porque todo dia é isso, gente. Todo dia. Salvação é somente pela fé, mas, ou seja, não é somente pela fé. Eu faço esse trabalho com as pessoas, né? Quinta-feira eu fui ajudar uma pessoa quinta-feira retrasada eu ajudei uma pessoa que estava tendo uma crise de saúde muito forte e achava que estava com demônio. Então eu consegui convencê-la de que ela não estava com demônio. E que Jesus ama ela, falei do evangelho, Jesus ama ela é de uma outra religião, né, não cristã, e eu falei, Jesus ama você. Eu estou nesse trabalho para levar Jesus para essa pessoa. Só que aí a amiga dela convidou, como ela estava se sentindo bem por causa dela ter perdido a ideia de que era demônio, aí ela foi com uma amiga dela numa igreja daqui do bairro, aqui perto. Aí o cara foi lá e chamou ela, fez ela se manifestar, fez toda uma sugestão psicológica, fez ela se manifestar. Então, quinta-feira, ela estava chorando porque ela tinha demônio. Eu tinha acabado eu tinha convencido ela que não era demônio, aí um pastor foi lá e atrapalhou o meu trabalho. Aí ela achou que estava possuída e fez tudo de possuída de demônio, né? Ah, eu vou matar ela, esses clichês todos. E aí depois ela voltou, eu fiquei quieto. Eu falei, não vou ignorar. E aí as pessoas que estavam perto eu falei, ignora que isso vai passar. É só um surto. Ela tem problema de esquizofrenia, né? Então eu falei, isso é só um surto, espera, vamos esperar. Tipo, teve uma pessoa lá que foi desesperada, foi que eles chamar ambulância, essas coisas. Eu falei, não, calma que vai passar. Passou. E aí eu falei, isso, aí eu expliquei para ela, o que ela teve foi psicológico, porque é os clichês, né? Mão para trás, falar com voz grossa, essas frases, eu vou matar ela, a gente vê nos filmes, vê nessas igrejas de exorcismo aí, de tudo. Ela imitou o que ela fez, assim, não conscientemente, ela não estava fingindo. Mas ela teve um surto, o subconsciente dela sumiu o consciente dela e ela fez igualzinho a gente vê na TV, entendeu? Possessão demoníaca, mas não é assim que funciona a possessão demoníaca. Teve um exorcismo que eu fiz mesmo de possessão demoníaca, a pessoa levitou do chão, cara. Começou a falar em hebraico comigo, a pessoa não fala nem português direito, entendeu? Aí sim é possessão, porque são coisas sobrenaturais, entendeu? Às vezes nem dá para saber que está possuída. Judas, quando foi possuído pelo demônio, ele deu um beijo em Jesus, ele não saiu gritando nem nada. Então, esse papinho de... e o pessoal ali da demoniado ali no meio dos porcos e tal, cara, ele quebrava correntes de ferro, ele tinha uma força sobre-humana, por isso que a gente fala que era demônio, né? O próprio Jesus falou que é demônio. Então, o sintoma de endemoniamento é coisas sobrenaturais acontecendo, entendeu? Mas fazer voz grossa e pôr a mão para trás, não, tá? E não é assim, sai em nome de Jesus. Não é assim que se expulsa o demônio. Isso daí é showzinho, tá? Expulsar demônio, você lê a Bíblia para ela, que é a palavra de Deus que expulsa o demônio. Agora você falando em nome de Jesus, o diabo vai dar risada. Fala, meu, quem é você, cara? Né? Eu sei que na Bíblia mostra que fala Paulo fazendo isso, em nome de Jesus sai, mas isso ele fez sobre a orientação do Espírito Santo, entendeu? Ele era apóstolo, então ele tinha esse dever de expulsar demônios, sabe? Nós não temos esse dever, a gente não sai por aí procurando gente endemoniada, entendeu? E você viu que a moça que ele exorcizou, ela não estava com mão para trás fazendo voz, ela estava normalmente. Então, às vezes a gente vê na rua uma pessoa demoniada, mas a gente não sabe que está endemoniada, entendeu? E assim, a gente faz o exorcismo quando der esses sintomas sobrenaturais. Se há um problema sobrenatural, vai ter sintoma sobrenatural. Agora, colocar a mão para trás e fazer voz grossa, não, entendeu? Então, tipo, esse pastor atrapalhou meu trabalho, entendeu? O trabalho de saúde da moça, de saúde, ela tem esquizofrenia. Aí o pastor coloca na cabeça dela que é demônio, cara, que é demônio. Dá vontade até de chorar, de pensar que tanto evangélico maldoso, cara, tanto pastor maldoso, eu não vou acusar de maldade, de repente ele não sabe a verdade, né? Ainda mais aqui na periferia, às vezes, a maioria dos pastores, quase todos eles, não tem formação teológica, então vai pelas experiências, pelas opiniões e tudo mais, de repente ele estava bem intencionado e tudo mais, não vou julgar o pastor que fez isso, mas se foi burrice ou se foi maldade, atrapalhou o trabalho, e uma pessoa sofreu durante uma semana inteira quanto a isso, e vai continuar sofrendo até conseguir de novo colocar, convencê-la de que ela não tem demônio. Então ela vai simular possessões e tudo mais,
causa de surto, entendeu? Olha o prejuízo para uma vida dessa. A gente teve que pedir pro pai dela vir buscar, porque de repente ela podia ter tido um outro surto e de repente ela pode fazer alguma coisa ruim para ela mesma, entendeu? Então, tipo, olha o perigo, cara, olha o perigo. As pessoas usam o nome do diabo irresponsavelmente, entendeu? Tipo essa banda aqui, da Cônia, a minha banda favorita. E eles têm letra de ficção falando sobre o diabo. E aí todo o pessoal legalista me condena pra caramba. Ah, você não pode ouvir isso, você não pode e tal. Mas, é ficção, mano, qualquer coisa. Mas não se importa que um pastor, na realidade, não na ficção, na realidade, faça tão mal para uma paciente de esquizofrenia, falando que ela tem demônio. Ah, cara, eu não entendo isso. Eu não entendo isso, não entendo, sabe? Você pode assistir um filme com demônio, você não pode ouvir uma música com demônio. Agora o pastor lá tá infernizando a pessoa e tá tudo bem. Não, ele é evangélico, vamos deixar pra lá, não vamos julgar, né? Eu não vou julgar o pastor, mas assim, a vida dele, a vida pessoal dele, as crenças dele, eu não sei, eu não conheço ele, mas o que ele fez eu vou julgar. O que ele fez tá errado, não pode fazer isso, entendeu? Ele tem uma falsa crença sobre demoniamento, sobre possessão demoníaca, entendeu? E prejudicou uma pessoa, que eu tô preocupadíssimo com ela. Né? Eu tentei o contato dela, mas não consegui, entendeu? Tipo, ela estava muito mal, entendeu? E semana passada foi a mesma coisa, assim, uma mulher começou a ter uma crise de pânico e ela falava que o diabo estava entrando na barriga dela, né? Então eu fui lá e provei que não. Eu não posso falar como é que eu provo. Eu consigo provar facinho que a pessoa não está endemoniada. Mas eu não vou falar isso porque senão as pessoas vão saber o que eu estou fazendo e pode não funcionar, entendeu? De repente alguém dos que eu lido lê, não faço nada ilegal, nada de errado, nada disso. Eu só falo umas palavrinhas ali que dependendo do que a pessoa reagir, eu sei se é demônio ou não, tá? É só isso, mas eu não vou falar isso no vídeo, tá? É umas palavrinhas, não é palavrinha mágica, não tem nada a ver com mágica, tá? Não tem nada a ver, tá? É palavra de Deus, é a Bíblia. Então, trechos da Bíblia que são falados de uma certa forma que eu falo, e aí dá para saber se a pessoa está endemoniada ou não. E aí, nesse trabalho que eu tenho com esquizofrênicos, 100% dos casos não é demônio. Não é demônio. E só que a pessoa é esquizofrênica, ela está viajando às vezes, né? E então ela... Porque até assim, tem gente que é esquizofrênico que trabalha junto com você e você não sabe. As pessoas que têm esquizofrenia e são conscientes, elas geralmente não podem falar para os outros, porque teve uma que falou chamar a polícia, entendeu? Então, tipo, a mídia fala que todo esquizofrênico é um assassino em potencial. Então, se a pessoa falar que é esquizofrênica, as pessoas vão ficar com medo. Então, a pessoa está trabalhando com você, é esquizofrênica e você não sabe. Ela vive uma vida normal. A maioria dos esquizofrênicos vive uma vida normal. Mas, infelizmente, tem gente que fica mal. A crise dura muito tempo, porque não faz o tratamento com remédios direito. O remédio, ele dá uma qualidade de vida, dá para você viver bem com o remédio, mas não faz. Por quê? E a maioria é evangélico, que fica muito mal ali, onde eu vou para ajudar, a maioria ali é tudo evangélico. Por quê? Porque acha que é demônio, entendeu? E essa mentira prejudica muito a vida das pessoas, entendeu? Então, assim, meu trabalho está sendo esse, sabe? Na rua também. Ah, não, mas Jesus não vai me aceitar. Por quê? Porque os evangélicos falam que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo outro, e eu não consigo fazer, eu não consigo. Então, a abordagem é sempre com lei, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E não com o evangelho, né? Então, cara, se a pessoa crê em Jesus, crê no amor de Jesus, que nem essa mulher aí que teve crise, ela crê em Jesus, ela crê no amor de Jesus. E ela me ouve tudo que eu falo. Quando eu tenho que falar, que nem dessa vez ela teve surto, eu tive que falar lei para ela, falar, ó, você tem que ficar sob supervisão, você tem que esconder coisas com pontiagudas, essas coisas, tá? Aí ela falou que já tinha feito tudo isso. Então, eu tive que falar da lei, mas aí depois eu já voltei para o evangelho. Falei, calma, você não está com demônio, Jesus te ama, ele te protege, ele não vai deixar o demônio te fazer mal, tá? Fica tranquila. E aí a pessoa se acalma, entendeu? Agora, se eu ficar só com lei, que nem a maioria dos evangélicos fazem, não que eu sou melhor, eu sou pecador como todos os evangélicos, né? E também tem estratégias minhas que são falhas. Não é tudo que eu falo que as pessoas aceitam. E não é tudo que eu falo que está certo. Eu erro também, né? Muitas vezes eu erro. Não estou falando que é melhor. Mas me entristece porque eu vejo o efeito disso nas pessoas. A salvação é somente pela fé, mas aí você destrói a pessoa, destrói a vida da pessoa, por causa desse mais, entendeu? Então não tem mais. Salvação é somente pela graça. Tá, a pessoa se converteu. E agora? Agora a gente entra no tema do meu vídeo, que é a santificação, né? Você é
A justificação é somente pela fé, não tem mais. Não é justificação é somente pela fé, é mais, não tem mais. Esse mais não existe, é somente pela fé. Tá? É de graça, é somente pela graça. Isso é dado como um presente, não depende da pessoa. E a pessoa não colabora em nada. Ela não precisa nem aceitar Jesus. Eu aceito Jesus. Não precisa. O Espírito Santo vem de graça a qualquer momento. Ele já está com você o momento todo, mas ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo pode falar, filha ou filho, vamos parar, vamos viver comigo agora, vamos viver juntos, né? Vamos parar com o egoísmo, vamos parar com a farra, vamos viver juntos, você e eu, o Espírito Santo. Aí a pessoa é tocada e aí ela começa a se interessar, começa a querer saber mais da Bíblia e tudo mais. E aí entra a santificação. A pessoa quer se tornar santa. Por quê? Porque Jesus transformou a vida dela. Deu uma nova vida. Então ela quer se tornar santa. E como é que faz a santificação? São duas instâncias. Tem a instância monergista. Primeiro, para nós luteranos, justificação e santificação estão unidas. Então, a partir do momento que você é justificado pela fé, você também é santificado pela fé. E tem uma frase que fala que a santificação é a continuação da justificação. Então, assim, você foi justificado, né? Você foi considerado inocente dos seus pecados, das suas falhas, e Deus te perdoou, né? De tudo isso, Deus te perdoou. Tá vendo como primeiro tem que vir o evangelho e o perdão, e aí depois vem as obras, e aí você começa a querer fazer boas obras. Isso é natural, porque você está grato a Deus, o Espírito Santo está dentro de você, e ele fala, vai lá ajudar aquela pessoa, vai lá fazer isso, faz aquilo, você quer fazer boas obras. E aí você precisa da Bíblia para aprender o que são boas obras. Aí você vai ler a Bíblia, aí você precisa ir para a igreja, uma igreja saudável, não uma que fica fazendo exorcismo aí de demônios, essas coisas. Vai numa igreja que fala que você está com demônio e tal. Não, vai numa igreja saudável que vai te ensinar a Bíblia. E aí você vai aprendendo a Bíblia, vai vivendo como viver, como se vive como cristão. Aí entra a segunda instância da santificação, que é a colaboração com Deus. Então a santificação ela é monergista num aspecto, porque você é santo. Se você morrer, você vai para o céu como santo. Né? E quando os apóstolos escreviam cartas para as pessoas, eles falam aos santos que estão em Corinto. E Corinto tinha um monte de gente fazendo coisa errada. Um monte de gente. Tinha um lá que tinha caso com a própria madrasta. E Paulo chama eles de santos, mesmo eles aprontando. Por quê? Porque Deus deu essa santidade. Ela foi imputada em você, assim como a justificação, a salvação. E por causa que você tem ela imputada, que veio de Deus, você vai querer viver como um santo, vai querer fazer as boas obras. E aí é por isso que você entra na segunda instância, que é a instância sinergista da santificação, que você vai servir o próximo, você vai servir as pessoas. Deus não precisa das suas boas obras. Aí tem gente que vai lá para a montanha, ficar dias lá, passando fome, a gente fica de jejum por vários dias, passando. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada disso. Tá? Agora o seu próximo precisa. Seu vizinho, será que ele não está passando dificuldade? Ajuda lá o seu vizinho, entendeu? Seu colega de trabalho. Isso é santificação. Aí tem até esse livro aqui, A Vocação segundo Lutero, que ajuda muito a entender a questão da santificação servindo ao próximo. Vou mostrar de novo. Deve ter aí na internet para comprar. Só comprei na época do seminário e tal. É da editora Ubra, que faliu, não existe mais, e a editora Concórdia. Então vai no site da editora Concórdia e vê se você acha lá, tá? Ou pela internet aí, se você quiser ler. E o que é vocação? Vocação é aquilo que você pode fazer, são as suas habilidades, aquilo que você pode fazer como trabalho, entendeu? O seu trabalho, o que você pode fazer. Então, eu consegui um trabalho eu sou pastor, eu posso ser pastor. Eu fiz 6 anos de seminário, fiz 1 ano de ensino preparatório, fiz 1 ano de estágio, e aí eu aprendi a ser pastor. Então, quando eu atendo as pessoas como pastor, eu estou servindo a Deus. Estou servindo a Deus. E aí está rolando a santificação, tanto minha quanto da pessoa que eu estou conversando. Nós já fomos santificados, mas a santificação brilha, né? Como Jesus falou para a gente não colocar uma lâmpada embaixo da mesa. A santificação às vezes é uma lâmpada embaixo da mesa, mas quando nós servimos o próximo, a lâmpada vai para cima da mesa. Então a pessoa vai ver a nossa luz, que é a luz de Jesus, entendeu? E se ela for cristã, nós vemos um no outro a luz de Jesus, que é a santificação. É a santificação, quando nós ajudamos a pessoa. Então, eu me preparei para ser pastor. Você, de repente, trabalha com faxina, você é diarista. Você aprendeu a ser diarista na vida, né? Não tem faculdade para isso, na vida e tudo mais. E você serve a Deus tanto quanto eu.
quando você faz o seu trabalho, porque a pessoa que você está limpando a casa precisa da casa limpa. A pessoa, a casa suja, ela pode ficar doente, ela pode ter problemas sérios, e você está salvando até a vida da pessoa limpando a sujeira, a sujeira lá da casa dela. É Deus através de você cuidando dessa pessoa, e Deus através dessa pessoa te dando dinheiro para você poder sobreviver. Então tá vendo? Deus cuida de todo mundo, com todo mundo. Ele usa todo mundo para cuidar de todo mundo. Essas são as vocações, são as habilidades que você tem. Então você tendo o seu trabalho, e como faxineiro ou faxineira, você não é... Eu não sou melhor que você porque eu sou pastor. Deus fica feliz tanto do meu relato como pastor quanto o seu. O que é maior do que eu e você é Jesus Cristo. Então quando eu estou pregando a palavra, entregando a palavra e os sacramentos, a palavra pregada e os sacramentos colocados para as pessoas são superiores. Eles são superiores a nós. Agora, eu não sou superior a você, porque você trabalha com faxina ou qualquer outra coisa. A gente está servindo a Deus do mesmo modo, entendeu? Você vai servir a Deus no seu trabalho. No seu trabalho. Então, você tem que fazer com amor. Por isso que Paulo fala, faça para os seus senhores ou chefes como se estivesse fazendo para o Senhor. Entendeu? Faça com alegria o seu trabalho. Porque você está beneficiando muita gente, independente do que você faz. Entendeu? Telemarketing, de repente você beneficia, de repente a pessoa, você vai lá vender um cartão de crédito, a pessoa está precisando do cartão de crédito para fazer compra de alguma coisa essencial e você abençoou aquela pessoa. É Deus através de você abençoando aquela pessoa. Apesar desse trabalho ser muito chato, né? Porque a pessoa fica ligando pra gente o tempo todo, né? Antes de ontem, eu tive que desligar na cara de um, porque ele queria me vender um negócio. Eu falei, cara, eu tenho interesse, eu quero, mas agora eu não posso, não tenho condições. Me liga daqui a 2 meses que a gente conversa. E ele ficou insistindo em me vender naquele momento, sendo que eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Como é que eu vou comprar? Não tenho como comprar. Então, aí ele continuou, eu desliguei na cara dele, entendeu? Coitado, mas ele tá fazendo o trabalho dele, mas, poxa, eu tava com pressa, não tenho tempo para ficar perdendo, ouvindo vendedor de telemarketing, entendeu? Infelizmente. Mas ele é igual a eu, ele está servindo a Deus também, apesar de nem todo mundo precisar ou querer de cartão de crédito, tem gente que precisa, entendeu? Então, tipo, todas as suas habilidades naquilo que você faz, ou que você adquire, agora você é telemarketing, mas aí você começa a pagar a faculdade para se tornar veterinário, aí você vira veterinário. Você vai servir a Deus, você servia a Deus no telemarketing, agora você vai servir a Deus no veterinário. Isso é santificação. Isso é santificação. Você está agindo como um santo, se dispondo para as outras pessoas. E aí tem um lado, para que a gente possa ser um bom cristão, consciência limpa e ajudar as pessoas, a gente precisa se amar também, resistir às tentações, né? Tentação sexual, gente, a Bíblia lá fala para Timóteo, né? E é verdade, não lute contra a tentação sexual, foge. Eu tô com vontade de assistir pornografia. Cara, sai de casa, vai fazer alguma coisa, espera a vontade passar e volta. Foge, você não vai conseguir vencer. Se você vê que alguém tá dando mole para você e você é casado, ou a pessoa é casada, foge. Então, vou ter que cortar contato aqui, porque sinceramente não dá. Eu acho que você entendeu mal, eu entendi mal o que a gente tem de relação. Eu não posso trair minha esposa de jeito nenhum, ela está comigo, cuida de mim, ela me ama, eu amo minha esposa, não dá. Eu lembro até o caso de uma amiga minha que o chefe dela começou a dar em cima dela e ela ficou muito preocupada. Ela ficou muito preocupada porque ela falou, vai me mandar embora, como é que eu vou me sustentar? Porque ele quer ter relação comigo. E aí eu falei para ela, eu dava conselho, mas eu era muito novo, eu não sabia lidar com isso direito. Eu sei que o Espírito Santo ajudou ela foi lá e foi com a lei. Ela falou que você está fazendo até errado, ela confrontou, ela te pediu uma reunião particular e confrontou. Sua esposa te ajudou, sua esposa sempre esteve com você, sempre te fez bem, ela é a mulher da sua vida e você quer trair a sua esposa, você está errado. Você pode me mandar embora, mas você está errado. Ela está vendo como tem que dividir lei e evangelho? Ela chegou na lei, aí ela pegou até a bolsa dela e foi embora achando que ela seria demitida. Aí o cara ligou e falou, não, você não está demitida, pode voltar. Aí no outro dia ele chamou ela numa reunião, começou pro particular e começou a chorar. Eu pensei em tudo que você falou, a minha esposa é minha vida, é o grande amor da minha vida, eu falhei, eu agradeço a Deus porque uma cristã me fez olhar isso, entendeu? Porque eu também sou cristã, estou fazendo coisa errada, não pode, eu nunca mais vou nem pensar em outra mulher, eu vou ficar com a minha é uma bênção de Deus que Deus me deu. Então, cara, tipo, ela chegou com a lei, mas ela também falou do perdão, do evangelho. Então o rapaz sabe que tem perdão de Deus por ter feito isso e se consertou, cara, entendeu? Tá vendo como
tem que saber pregar a lei e evangelho. Ela precisou primeiro com a lei. Você está errado, isso você não pode fazer, eu não vou colaborar com isso. Isso está errado. Então, tipo, ela resistiu às tentações dela, né? Porque ela ia perder o emprego e tudo mais. E o cara não resistiu à tentação, se sentiu atraído por ela e foi tentar ter relações com ela. Mas Cristo protegeu os dois ali, os dois cristãos. Cristo protegeu os dois. O Espírito Santo fez minha amiga ser firme e também conscientizou que ele tem perdão e que ele tem recomeço, tem uma nova vida. Porque para nós cristãos, a nova vida é diária, né? Todo dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Os meus pecados de ontem foram de ontem, já estão perdoados. Eu vou cometer outros hoje que eu não queria cometer, mas eu sou que nem Paulo. Aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Então, mas a misericórdia foi renovada. O que aconteceu ontem, acabou, já era, entendeu? Já estou perdoado. E o que vai acontecer hoje alguma coisa, também estou perdoado. Mas assim, você tem que tomar cuidado também, porque uma coisa é pecar diante de Deus, e Deus é misericordioso. Outra coisa, tipo adultério que eu falei, né? Você cai em tentação e vai adulterar. Você perde o seu casamento, você perdeu o seu casamento, entendeu? Daí você vai ter consequências. Se você matar alguém, você vai ser preso. Jesus não vai te livrar das consequências dos seus atos. Então a santificação, ela não é só uma bênção para o próximo, como ela é uma proteção para nós. A santificação é uma proteção, por isso que a gente tem que resistir às tentações, porque senão a gente se dá mal. Ainda mais se você é cristão. Parece que a gente que é cristão, quando faz coisa errada, se dá mal mais ainda, né? Pior ainda para a gente, porque a gente paga tanto de santo e está fazendo o que o diabo gosta, né? Então, tipo, vamos ser santos, né? Sejam santos como Deus é santos, ou seja, santos não time, tá? Não é o time. Vamos cuidar da nossa vida cristã, tomar cuidado com as tentações e vamos ajudar as pessoas, cada um com as suas habilidades, tá? Não é só sair do trabalho, eu sou cozinheiro, então vou fazer bolo para distribuir para crianças carentes no final de semana. Não é isso, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Se você tiver vontade e tempo livre para isso, tudo bem, mas se você não tiver tempo livre, você não precisa fazer isso. É lá na sua empresa, lá na empresa onde você vende o bolo, onde você faz o bolo. Você está fazendo o bolo ali, está ajudando. Uma família vai comemorar o aniversário e vai ficar feliz por sua causa também, né? Deus cuidou dela de várias formas e uma das formas foi você fazendo o bolo. Eles vão se reunir na frente do bolo, vão cantar parabéns, vai ficar todo mundo feliz, vai ter um ótimo momento porque você fez um bolo. Então, tipo, qualquer habilidade que você tenha já é santificação e você está sendo santa porque você está ajudando o próximo, né? A Igreja Católica, por exemplo, ela canoniza santos, né? Ela tem a questão de canonização e eu não acredito, assim, não é uma coisa que eu acredito, mas enfim, só para dar um exemplo. Como é que a pessoa é canonizada? Pelo que ela fez para os outros, por ela ter servido. Então, esse é o entendimento antigo, né? A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa fazem isso. Nós, luteranos, não temos processo de canonização, mas nós reconhecemos as pessoas do passado como santas. Nós falamos Santo Antônio, São João, São Francisco de Assis. Por quê? Porque eles fizeram boas coisas para os outros. Então, você quer ser santo? Como Deus é santo, o que Deus faz? Deus cuida das pessoas, Deus faz boas coisas para as pessoas. Esses santos, eles dedicaram a vida dele pelo bem das pessoas. Então, a sua dedicação não precisa ser algo espetacular. Na hora que você está lá fazendo o bolo, você fazendo com amor, você já está sendo santa, você está sendo santificada para a felicidade das pessoas. Deus está te usando, entendeu? Não importa a sua profissão, não importa, entendeu? De repente você trabalha com informática, eu fazendo vídeo aqui na informática, entendeu? Tudo Deus está cuidando, entendeu? Deus ama o mundo inteiro, Ele ama todo mundo, então Ele cuida de todo mundo, com todo mundo. Ele usa todo mundo para cuidar de todo mundo. Então, se a pessoa aqui está precisando de um remédio, e aí ela trabalha de vendedora de roupa, e ela está precisando de um remédio, aí ela recebe da empresa dela o pagamento e ela vai lá comprar o remédio. Então, olha só o tanto que Deus está fazendo só nessa pequena história. Ela está vendendo roupa para a pessoa que vai usar roupa, às vezes precisa, não tem nem roupa. Vai usar roupa para se divertir, vai usar roupa para ir para a escola, alguma coisa assim. Deus está usando ela para que a pessoa tenha roupa. E ela precisa de um remédio. Deus está usando a empresa dela para fazer o pagamento dela direito, correto,
no pessoa do RH, Deus está usando o pessoal ali do RH da empresa dela para fazer o pagamento dela direto, porque ela está precisando de um remédio. O pessoal da RH nem imagina que ela está doente, nem sabe quem é de repente. Mas ela está doente, ela está precisando da misericórdia de Deus. E Deus usa as pessoas do RH da empresa dela para que ela tenha o dinheiro e vá lá comprar o remédio. E aí ela vai lá comprar o remédio na farmácia, a atendente, a farmacêutica estudou para ser farmacêutica, a atendente está ali aprendendo há anos, vai atender o pedido dela, vai dar o remédio que ela precisa, vai pegar lá no meio do estoque e vai dar. O cobrador de caixa vai lá, cobra, e aí o remédio é seu, aí você pode tomar o remédio e melhorar. Vê quanta gente Deus está usando. E aí, por causa do seu dinheiro, do remédio, a farmácia vai poder pagar, lógico, não só o seu remédio, mas tudo que ela vende, ela vai poder pagar os salários dos empregados da farmácia, que vão poder usar isso nas suas necessidades, nas suas alegrias e tudo mais. Então, pensa só, quanta gente é beneficiada, como Deus beneficia tanta gente com uma pessoa vendedora de roupas. Né? Às vezes vendedora de loja de roupas, aí você não dá nada para a pessoa, e de repente Deus está usando até mais ela do que você, né? Para ajudar, porque ó, quanta gente envolvida só porque ela precisou de um remédio, vendedora de roupas precisou de um remédio, e tanta gente foi envolvida e foi abençoada por Deus, e ela abençoou também no trabalho dela. Então é assim que Deus cuida da gente, entendeu? Tudo é Deus. A gente fala de máscaras de Deus. Deus usou ela como uma máscara, ele ficou atrás dela, escondido atrás dela, para abençoar o pessoal da farmácia, ficou escondido no pessoal do RH, atrás do pessoal do RH, como se o pessoal do RH fosse máscara dele, para que ela tivesse dinheiro. Deus ficou escondido ali atrás dos atendentes da farmácia, para que ela pudesse ter o remédio. Então, você serve a Deus em tudo de bom que você faz. Não algo extraordinário, vou sair do trabalho e vou distribuir cesta básica. Não, no seu trabalho você faz, entendeu? Na sua casa, lá quando você lava a louça, não é ajudar. Você suja também, então você também tem que lavar. Aí, não sei como vocês se combinam aí na sua casa, quem faz as tarefas domésticas, mas aí você se combina. O seu papel é lavar a louça, você lava a louça. Aí sua irmã, seu pai, sua mãe está com fome e vai comer alguma coisa, ela vai pegar o prato que você limpou. Então, assim, tipo, você abençoou a pessoa, entendeu? Então, assim, a santificação é ser abençoado por Deus, principalmente com a salvação, e levar isso para os outros, levar as bênçãos de Deus para os outros, nas habilidades que nós tivermos. Tá? Se a sua habilidade é esporte, de repente que você seja um bom esportista, um treinador, alguma coisa assim, você está servindo a Deus desse jeito. Deus não te abençoou para você ter habilidade no esporte, então você vai usar essa bênção de Deus para abençoar outras pessoas. E Deus vai te usar para que outras pessoas tenham habilidade do transporte. Então é assim, um movimento, a terra gira, todo mundo se movimentando, e é Deus cuidando de todo mundo, através de todo mundo. Isso é santificação. Tá? Então, recapitulando, 2 instâncias de santificação. Aqui nós não temos parte nenhuma, assim, nós não fazemos, colaboramos com nada, que é a santificação imputada quando a gente é salvo. A gente é salvo pela graça, justificado, salvo e santificado pela graça, sem nenhuma obra nossa. E aí, já porque nós já somos justificados, salvos e santificados pela graça, então, já que nós já fomos assim, naturalmente, porque nós amamos Jesus, porque nós cremos em Jesus, porque nós lemos a Bíblia, nós vamos ajudar o outro. Nós vamos ajudar o outro e vamos também resistir às nossas tentações, para que nós não sejamos prejudicados e nem as outras pessoas envolvidas com as nossas tentações sejam prejudicadas. E se a tentação não der para resistir, foge. E assim, lembre-se sempre do perdão de Deus. Porque assim, como dizia meu professor no seminário, uma coisa é não conseguir seguir a lei de Deus. Ninguém consegue. Você tem tropeços, eu tenho tropeços. Outra coisa é não querer seguir a lei de Deus. Se a pessoa não quer seguir, ela não crê em Jesus. Porque Jesus ensinou a lei, né? Ela não crê em Jesus. Então, por mais que ela seja cristã e não quer seguir o que Jesus ensinou de lei, então ela tá se enganando, entendeu? Ela não está seguindo Jesus de verdade, porque Deus não precisa das obras dela, e também, tipo, se você ama Jesus, você tem que fazer o que ele ensinou, senão você não ama Jesus, então você não ama Jesus. Se você não faz o que Jesus ensinou, mesmo de forma imperfeita, você não ama Jesus, porque você não quer, entendeu? Você não acha que é pecado, aquilo ali é pecado, você não acha que precisa fazer nada, entendeu? É só venha a nós o vosso reino e nada de seja feita a sua vontade. Então, a gente questiona, será que você está salvo? Provavelmente, sei lá, não sei, porque você não ama Jesus, né? Você não ama Jesus, não crê em Jesus, você não crê, porque crer na existência de Jesus, até os demônios acreditam na existência de Jesus, mas crer em Jesus é crer em tudo que ele falou.
E aí a gente, por gratidão e por amor, começa a seguir o que ele ensinou. De forma imperfeita, a gente cai, tem os tropeços, mas é que nem o meu professor falou, né? Não consegue. Agora, se a pessoa não quer, ela não tem Jesus, entendeu? Agora, nós temos Jesus, a gente quer seguir Jesus, mas a gente não consegue. Mas aí a gente tem o perdão, que também traz a santificação. Aí já que estamos perdoados e santificados, então nós vamos ter novas chances de resistir às tentações e de fazer o bem para o próximo. Então é isso, gente. Deu 40 minutos de vídeo. Desculpa o desabafo no começo, mas me deixa muito triste mesmo ver as pessoas detonando o meu trabalho, sabe? Mas, né, o trabalho não é meu, né? É de Deus. Aqui eu falo uma coisa e a pessoa fala outra. Coloquei lá na internet a questão da graça de Deus. Aí o cara fala pessoalmente pela graça mais, aí inventa um monte de regra. Isso me deixa muito triste mesmo, porque aí a pessoa que está vendo a postagem vai ter acesso a esse tipo de contraste, de contradição, e pode acreditar no que ele falou, e aí o meu trabalho perde tudo, né? Que nem na questão dos esquizofrênicos lá que eu falei, né? Uma semana a mulher estava bem, consegui ajudar, e na outra ela estava em surto, então por causa de pastor irresponsável. Eu pedi para ela nunca mais ir nessa igreja. Então, tipo, imagina, cara, é complicado, entendeu? Então, tipo, foi só um desabafo. Mas eu vou santificar. O que a gente faz? O que Jesus falou no Sermão do Monte, né? Já que a santificação é seguir a lei de Deus, o que Jesus ensinou como lei lá no Sermão do Monte? Orar pelos inimigos. Então, tipo, o pastor tá fazendo coisa errada ali, eu vou orar por ele, vou pedir que Deus dê graça para ele, tá? E não vou brigar com ele, não falei mal dele para a mulher, não vou falar mal dele, eu vou pagar o mal com o bem. Eu falei, esse pastor é super intencionado, bem intencionado, não, provavelmente, mas ele não sabe lidar com pessoas como você, então procura outra igreja, não vai mais lá, entendeu? Procura uma igreja onde saibam lidar com você. Infelizmente, o lugar ali é longe da minha igreja, senão eu levava o pessoal tudo lá para minha igreja, mas não é longe, é difícil para eles irem. Então, que seja uma igreja boa, né, decente e tudo mais. E é isso, pessoal. Se você quiser me ajudar, contribuir com o canal, né, contribuir com o meu trabalho na internet, né, no meu trabalho pastoral, eu ganho um salário para isso, né, mas se você quer me ajudar com a internet, para que eu faça esse trabalho na internet, faça esses vídeos e tudo mais, então eu vou colocar as formas de contribuição aí, o Pix e o Apoia, se você quer que eu continue fazendo vídeos e tudo mais. Mas trabalho pastoral, graças a Deus, eu tenho uma remuneração, não vou passar fome, tá bom? Não estou passando fome. Então tá, gente, fica com Deus, tá? Deus abençoe. Amém.